Antes de falarmos sobre crise hídrica, precisamos entender um pouco mais sobre a água. Por isso, estamos com a nossa repórter, Andressa Soares, no Parque Ecológico, para falar sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo pré-socrático, nascido durante os séculos 6 e 5 a.C. Propôs a separação do pensamento racional e mitológico, e é considerado o pai da filosofia ocidental. Tales acreditava que a água era o princípio de todas as coisas. Por exemplo, povos surgiam ao redor dos rios, devido à agricultura, comércio, etc. O corpo tornava-se um cadáver devido ao ressecamento. Tales definiu a água como um arqué, ou seja, o princípio de todas as coisas. A água é um elemento essencial para a nossa sobrevivência e vida na Terra. Dessa forma, ela deveria ser preservada e vista com mais importância. A poluição no lago vem causando vários problemas ambientais, inclusive a morte de vários animais. Para mais informações, vamos chamar a nossa bióloga, Júlia Vieira, que está lá no lago. A poluição das águas se dá pela introdução de partículas estranhas ao seu ambiente natural. Muitas dessas partículas são provenientes de resíduos industriais ou lixo humano, que aponta o ser humano como a espécie que mais polui as águas. Muitas campanhas são feitas para conscientização da população do quão importante a água é e para não poluirmos rios e mares, mas o sucesso dessas campanhas ainda está distante. Os resíduos sólidos podem formar sedimentos, que acumulam-se no fundo do curso d'água. Já outras partículas, como o petróleo, não formam sedimentos, flutuam na superfície, formando uma fina camada de impurezas que impossibilita ou dificulta a passagem da luz. A conta de luz brasileira está mais cara. Para entender melhor esse problema, vamos chamar a nossa repórter, Julia Schneider, que está com a geóloga, Ranelli Dutra, que vai nos explicar. Estamos aqui hoje com a geóloga Ranelli Dutra para sabermos um pouco mais sobre as fontes de energia no nosso país. Ranelli, qual a principal fonte de energia no Brasil? Cerca de 95% da energia produzida no Brasil provém das hidrelétricas. Isso ocorre devido ao enorme potencial hidrelétrico que o nosso país possui, aliado à grande quantidade de rios que o nosso país dispõe. E como essa energia é produzida? Essa energia é produzida a partir do movimento, a força da água em movimento. E quais são as vantagens? Uma das vantagens é o combustível, que tem custo inicial zero, é uma energia renovável e não emite poluentes, contribuindo assim para a luta contra o aquecimento global. E também por causa dos inúmeros rios que o Brasil possui, e é uma energia sustentável. E apesar de ser uma energia renovável e não emitir poluentes, quais são as desvantagens? Uma das desvantagens é o alagamento de certas áreas que acaba provocando a destruição da fauna e da flora local, desmoronamento de barreiras, assoreamento dos rios, migrações de populações ribeirinhas e indígenas, por causa que ocorre o alagamento, tem a extinção de certas espécies de peixes e etc. Muito obrigada, Ranelli, e agora voltemos ao estúdio. Em São Paulo, o homem é preso por furtar 3 engradados de água da distribuidora Indaiá e justifica que foi para consumo próprio. Confira a seguir. Segundo nossas fontes, o senhor foi encontrado roubando água. Você poderia explicar pra gente o justificativo do seu crime? Não, senhor, não tava roubando, foi só para consumo próprio mesmo, senhor. Por causa que meu filho tava precisando, aí tem que alimentar, só que não tinha dia. Aí eu tive que fazer os corre ali, mas foi só para consumo próprio, não tem traficante, não tem nada disso não. Eu vivo de honestidade, que trabalhador, não sei. Não tem nada disso não, senhor. Esse aqui é um dos exemplos do que vem acontecendo graças à falta da água. A criminalidade também vem aumentando. Agora vamos falar com a socióloga Joana para lhe dar mais informações. A água é muito importante para a alimentação, como por exemplo para a agricultura e para a pecuária, e também para a higienização. E se as pessoas não se juntarem e conscientizarem que ela é muito importante, elas não poderão voltar aos velhos costumes. Como toda semana, estamos com o nosso quadro Fala Professor com o professor Bruno Torres. Confira a seguir. Boa noite, eu sou o Bruno, sou professor de matemática. Eu estou mostrando o gráfico de consumo brasileiro de água, de acordo com a ANA, a Agência Nacional de Águas. Como você pode ver no gráfico, a população rural e a população urbana são os menores consumidores, sendo que a pecuária e a agrícola são os maiores consumidores. A agrícola, com 70%, lidera com mais do que todo mundo junto. O governo está querendo implantar um tipo de projeto para diminuir o consumo da população. Mas o que eles deviam fazer era fazer um projeto para os agrícolas diminuírem o consumo de água usando na irrigação. Mas eles não fizeram isso, então a população rural e a população urbana não diminuem quase em nada o consumo de água. Segundo o gráfico, de acordo com a DASA, empresa americana, nós podemos ver que o percentual de água do norte e do nordeste
ele é muito mais alto proporcionalmente aos reservatórios do que o do Sudeste. Só que o Sudeste ele tem muito mais água que os dois, só que a população existente no Sudeste é maior do que a do Norte e do Nordeste. Então o consumo de água é muito maior no Sudeste. O índice pluviométrico no Sudeste é maior do que o do Nordeste. Só que o índice populacional do Sudeste é muito mais alto do Nordeste, causando o maior consumo da água, faltando mais água no Sudeste do que no Nordeste. Então estamos aqui para fazer a questão do vestibular 2010, então bom. Segundo a ONU, uma pessoa necessita de 3,3 metros cúbicos por mês de água. Porém, no Brasil, se gasta 200 litros por dia. Quantos litros o Brasil precisa reduzir para se adaptar às normas da ONU? Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, e diz que é 3,3 metros cúbicos por dia, por mês, quer dizer. Então seria 3.300 litros. E como são um mês, são 30 dias, e ele fala que a gente gasta 200 litros por dia, então seria, e ele quer saber o mês, então seria 200 vezes 30, que é igual a 6.000 litros por mês. O Brasil consome 6.000 litros por mês. E o certo seria 3.300 litros. Então é 6.000 litros menos 3.300, que é igual a 2.700 litros. Então, com isso a gente conclui que o Brasil deveria reduzir 2.700 litros de consumo por mês para se adequar às normas da ONU. Esse foi o Fala Professor, muito obrigado a todos, eu vou passar para o Igor e para a Joana. Todos já ouviram falar sobre crises hídricas, que são afetadas por ela direta ou indiretamente. Isso se deve pelo individualismo da população. Isso também por mudanças climáticas que fazem chuvas, períodos chuvosos muito grandes e secas muito rigorosas, e também o descaso do governo. Existe um pensamento muito equivocado da população de que como ela pagou pela água, ela pode usar como ela quiser. Isso tudo é agravado pelo crescimento populacional. A cada pessoa que nasce tem que se aumentar a produção de água em 2 vezes. Ou seja, em 50 anos, a quantidade de água existente no planeta não conseguirá suprir a necessidade das pessoas. Logo, depois de tudo isso que eu falei, cada vez mais pessoas estão esperando de plantão as suas torneiras a voltarem ao fluxo contínuo de água. Melhor do que um plantão não, porque o plantão precisa de água, então eles estão esperando um cacto. E esse foi o Jornal Juvenil. Muito obrigada pela sua audiência. E até a próxima. Boa noite.